Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos apenas e só falar do último fim de semana desportivo, em particular aquilo que rodeou o Aves Futebol Clube do Porto. E vamos falar apenas e só disso, porque há muita coisa para dizer, mas vou ter também que ter muito cuidado com alguma coisa que possa ser dito, porque eu pago para o futebol. E não estou disponível para ter processos colocados por alguns parasitas que vivem à custa do futebol. Porque há aqui um problema muito grande, é que nós, adeptos, é que suportamos toda a indústria. Porque só existem patrocínios, só existem contratos, porque há adeptos que vão ao futebol. E há alguns parasitas que vivem só à custa da indústria do futebol, que sem isso não eram ninguém, que sem isso não sabiam fazer nada, mas que ainda assim gozam com os adeptos do futebol. E queria começar por dizer isto porque eu estou cansado de, como adepto do Futebol Clube do Porto, ser gozado. E quero dizer isto de forma bem clara, porque eu não ando aqui para ser gozado. E se continuar a ser gozado, posso depois passar a ter uma postura de gozo. E se calhar a minha postura e a postura de muitos mais adeptos do futebol e do Futebol Clube do Porto em particular, de gozo, pode não ser algo muito simpático. Se quiserem interpretar isto como uma ameaça, interpretem como quiserem, estou um pouco borrifando para isso, porque também ninguém está preocupado com aquilo que eu penso, ou com aquilo que eu sinto, ou com aquilo que os adeptos do Futebol Clube do Porto têm vindo a sentir ao longo destes últimos anos de roubo de que o nosso clube tem sido alvo. Eu gostava de dizer, porque não sou caso único, bem pelo contrário, mas que ao longo das últimas 4 épocas, mais aquilo que já está decorrido desta época, o Futebol Clube do Porto realizou para o campeonato 144 jogos. Em Portugal Continental realizou 135 jogos e eu estive presente em 131 jogos. Há pessoas que ainda estiveram mais do que eu, mas eu ao longo destes últimos anos, para o campeonato, estive presente em 131 jogos. Foram muitas horas em que eu deixei a minha família, os meus amigos, gastei dinheiro, alimentei a indústria do futebol. E está na altura de dizer basta, chega a certas personagens que só exigem serem respeitadas, mas que desrespeitam o futebol e desrespeitam os adeptos do futebol. É que no último fim de semana, nós, infelizmente, já prevíamos aquilo que ia acontecer ou aquilo que aconteceu. Quem acompanha a batalha sabe que já há várias semanas que andávamos a alertar para este jogo. Há várias semanas que andávamos a sublinhar as muitas dificuldades que iríamos ter neste jogo. E todas estas dificuldades foram confirmadas aos mais diferentes níveis, porque o polvo manobrado pelo Benfica e pelas pessoas do Benfica iam tentar martelar o Futebol Clube do Porto, iam tentar martelar a nossa equipa e inerentemente iam-nos tentar martelar a todos nós. E foi aquilo que aconteceu. E nós já estamos fartos disso. Começamos pela nomeação dos árbitros. Uma vergonha. O Sr. Fontelas Gomes, que deixou as contas da APAF num estado lastimável, está a gozar connosco e continua a passar nos pingos da chuva porque ele é como o coveiro. Ele quer que a vida corra, mas não quer que ninguém morra. Ele a toda a gente diz que é amigo de toda a gente, vai fazer o melhor por toda a gente e depois goza com o Futebol Clube do Porto, goza com as pessoas do Futebol Clube do Porto. Nomear Rui Costa, um árbitro que nos 5 jogos anteriores, e agora com este 6, em 6 jogos o Futebol Clube do Porto ganhou uma única vez. E meus caros amigos, ele não nos apitou contra o Benfica, nem contra o Sporting, não nos apitou nos jogos difíceis, apitou nos jogos em que nos prejudicou gravemente em quase todos eles. E os prejuízos não só foram ao nível de lances decisivos, como penaltis e golos, como também a enervar a equipa. Pequenas faltas, aquilo que José Maria Pedroto sempre alertou que era inclinar o campo. É aquilo que o Sr. Rui Costa faz contra o Futebol Clube do Porto. E foi isso que o Sr. Fontelas Gomes nomeou para lá. Nomeou para lá um senhor que inclina o campo contra o Futebol Clube do Porto. O que é que o Sr. Fontelas Gomes queria? O que é que o Sr. Fontelas Gomes quer? Continuar a estar ao serviço do Primeiro-Ministro? É isso que o Sr. Fontelas Gomes quer. E, no entretanto, é inimigo de toda a gente e passa no meio dos pingos da chuva, anda neste silêncio, como se não fosse nada com ele. Não é nada com ele. Ele vai a Fátima reunir-se com os árbitros e não é nada com ele. Depois pôs Bruno Esteves no vídeo-árbitro. Uma vergonha, um escândalo. Um senhor conhecido como o Lampião da Almada a vídeo-árbitro de um jogo desta importância do Futebol Clube do Porto. Não é uma vergonha, não é um escândalo, porque nós já prevíamos.
Nós já tínhamos alertado para isto. Nós já tínhamos alertado para aquilo que podia ser o gozo de que o Futebol Clube do Porto iria ser alvo. E portanto isto é escandaloso. É escandaloso que Rui Costa, um árbitro que foi ameaçado que lhe iam baixar a nota e foi alvo da redução mais significativa da história em termos de nota por ação da seita Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves e Nuno Cabral, bem como Ferreira Nunes. Esta seita de 4 deu cabo da famosa nota de Rui Costa. E de lá para cá, Rui Costa está condicionado em tudo aquilo que são jogos do Benfica e do Futebol Clube do Porto. E o Sr. Fontelas Gomes borrifou-se para isso tudo e quis-nos prejudicar. E nós estamos fartos de sermos prejudicados constante e repetidamente. E basta disto. Chega. Estamos fartos disto. Depois tivemos um adversário que é o Desportivo das Aves. E sobre esse adversário, eu tenho alguns cuidados em fazer afirmações também, porque o líder da sua SAD é uma pessoa que me merece o máximo respeito, é uma pessoa séria do futebol, mas está rodeado por parasitas. No Desportivo das Aves há uma série de parasitas do futebol. E parasitas esses que se comportaram de forma nojenta e asquerosa contra o Futebol Clube do Porto. Nós tivemos gente no banco do Desportivo das Aves que se comportou de forma nojenta. Tivemos um senhor chamado José Vieira que demonstrou que é um verdadeiro moço ao serviço do Benfica. Esse senhor que no final do jogo, no restaurante Sampaio, foi recebido sobre aplausos, demonstrou aí claramente ao serviço de quem se encontra. Outro senhor, o senhor Pedro Garcia, que veio pela mão de Luís Duque, de Lisboa para a Vila das Aves, e que é outro parasita do futebol, porque não sabe fazer nada da vida, só sabe viver à custa do futebol, mas foi outro tal que demonstrou que vale zero como homem. Zero. Passou o jogo todo a provocar os adeptos do Futebol Clube do Porto e o banco do Futebol Clube do Porto. São dois parasitas. E nós sabemos muito bem, por exemplo, quem é o Sr. José Luís. Nós também sabemos quem é o Sr. José Luís. Porque as pessoas esquecem-se que nós que andamos aqui, não andamos aqui a brincar aos Facebooks. Nós somos gente do futebol. Nós somos gente do futebol que anda cá há muitos anos. Sabemos muita coisa. Nós sabemos muito bem quem são os diretores desportivos que andam no scouting do Benfica. Nós sabemos muito bem quem são os dirigentes que encomendam jogadores para o Benfica. E eu estou a dizer isto, eu não vou dizer nomes, mas eu estou à vontade, porque eu não tenho provas. Mas nós andamos no futebol e sabemos. Sei eu e sabemos todos que andam no futebol. Sabemos quem é que ainda na semana passada andou a telefonar a jogadores do Barzinho para eles irem para o Benfica. Toda a gente sabe. E eu não tenho medo de dizer isto. Sabem porquê? Porque as pessoas esquecem-se que o Ministério Público tem que investigar, nem que seja por uma denúncia anónima. E portanto, se eu preciso fazerem denúncias, fazem-se. E eles sabem que vocês é que têm a temer. Vocês que estão a ouvir isto. E para quem me serve a carapuça, vocês é que têm que ter medo. Não sou eu que estou a dizer isso. Vocês é que têm que ter medo. Porque se o Ministério Público for investigar, vão descobrir as vossas marteladas. Vão descobrir ao serviço de quem é que vocês estão. Vão descobrir muita coisa. Até porque ali na Póvoa há uma certa canícula. Há um certo ambiente muito sui generis. Muito sui generis. Ali na zona da Póvoa gravita muita gente. Gravitam gajos que até têm nomes de dirigentes desportivos. Gravita gente que o que quer é ter muito boa sorte ou muito boa aventura no futuro. Há muita gente a gravitar ali. E nós estamos cansados dessa gente. Essa gente que são os rostos do povo, que são os rostos que têm levado o Benfica ao colo, nós estamos cansados. E nós, até ao momento, temos tido apenas um comportamento sereno e tranquilo. E vamos continuar a tê-lo. Agora, nós queremos dizer aqui que sabemos muita coisa. Sabemos. E se quiserem que a gente diz nos locais próprios. Mas estamos fartos, cansados deste gozo que tem existido e que o epílogo foi neste último fim de semana no Desportivo das Aves Futebol Clube do Porto, porque nós já tínhamos avisado do roubo que o Futebol Clube do Porto ia ser alvo. Nós já sabíamos dos incentivos que vinham para o Desportivo das Aves. Nós já sabíamos que o Desportivo das Aves ia estar muito motivado por jogar contra o Futebol Clube do Porto. E só não sabe quem não quer. Só não sabe quem faz a ponte com o presidente encarnado, quem não quiser saber. Quem quiser saber, sabe. E tudo isso depois traduziu-se
naquele escandaloso penalti não assinalado a favor do Futebol Clube do Porto no último minuto por falta escandalosa sobre Danilo, em que o Rui Costa está a olhar para o lance, em que o Rui Costa viu que era grande penalidade, em que o vídeo-árbitro viu que era grande penalidade, mas não quiseram marcar, porque era muito mau aos 90 minutos o Futebol Clube do Porto manter 5 pontos de vantagem para o seu mais direto competidor. Seria muito mau que depois disso, caso o Benfica pudesse vir a perder no Estádio do Dragão, o Benfica em janeiro estivesse a jogar para a taça do piano sem teclas. O mesmo é dizer o Benfica estar a jogar para bola. Nada. E foi isso que o povo encarnado não quis deixar que acontecesse. E portanto estes senhores viram que era grande penalidade, porque eles não são cegos. Com todo o respeito que eu tenho pelos invisuais, eles não são cegos e portanto viram que era grande penalidade. Quem também viu que era grande penalidade, de certeza absoluta, foi o Sr. Luciano Gonçalves, que continua ao serviço sabe-se lá de quem, e que desta vez esteve calado. Desta vez não veio exigir que os seus associados respeitassem o Futebol Clube do Porto. Ele quer que os seus associados sejam respeitados, mas não quer que os seus associados respeitem uma instituição centenária como o Futebol Clube do Porto. Uma instituição que nos últimos anos tem escrito das mais brilhantes páginas da história do futebol português. Tem elevado o nome de Portugal ao baluarte mais alto, ao estandarte mais alto que há no futebol europeu. Aí o Sr. Luciano Gonçalves calou-se. O Sr. Luciano Gonçalves não disse nada. E o Sr. Luciano Gonçalves está a envergonhar a classe. Porque os bons árbitros, os árbitros sérios que existem em Portugal, os árbitros corretos, os árbitros que não roubam, sentem-se envergonhados por aqueles que têm maus comportamentos serem os protegidos. E depois arrastam toda uma classe para a lama. Arrastam toda uma classe para a dúvida. E esses bons árbitros é que estão indignados com o Sr. Luciano Gonçalves, que é mais um parasita que vive à custa do futebol e das associações de velhinhos. Mas quando pensávamos que todo este circo podia porventura já ter o seu término, não tinha tido. Depois tivemos os parasitas, alguns deles que vivem também do futebol na comunicação social, a fazerem os serviços ao Primeiro-Ministro e a fazerem os serviços ao Benfica. A manipularem imagens, a trocá-las, a rendilhá-las, a fazerem de conta que Danilo não tinha sofrido falta. E depois, quais verdadeiros prostitutos que vendem a alma ao demónio, tão depressa dizem que não é grande penalidade e vêm exigir respeito, vêm exigir pedidos de desculpas aos árbitros, como depois a seguir vêm quais virgenzinhas dizer eu afinal enganei-me, eu afinal de contas, primeiro peguei lume a isto tudo e depois afinal disse que não era nada. Tenham vergonha, os senhores são os vendidos, a comunicação social está cheia de vendidos, gente que se vendeu, que vendeu a alma à troca de peixe com manteiga e de peixe com chouriço ao Primeiro-Ministro encarnado, apenas e só para prejudicarem aquilo que muita azia lhes causou ao longo dos últimos anos, que foram as vitórias do Futebol Clube do Porto. E são essas vitórias que têm que regressar. E é essa a mensagem que eu quero deixar a todos os esportistas, ao nosso grupo de trabalho. Nós temos que ir para cima deles como nunca. Nós na sexta-feira temos que lhes ferrar, e digo isto cara a cara, temos que lhes ferrar porque é isso que eles merecem. Os vermes que gozam connosco, os vermes que gozam com o Futebol Clube do Porto, os vermes que gozam com os adeptos do Futebol Clube do Porto, merecem ser humilhados. E é isso que nós temos todos em uníssono, temos todos em conjunto que fazer, humilhar os vermes. Porque é isso que eles são. E quando pedem pacificação, eles não querem pacificação, eles querem atiçar toda a gente. E é isto que eles estão a fazer, eles estão-nos a atiçar. E se o Futebol Clube do Porto é o verdadeiro Futebol Clube do Porto, se o Futebol Clube do Porto é o verdadeiro clube fiel à sua cultura, vai para cima deles com tudo e vamos arrebentá-los. E é para arrebentar com essa gente que nós vamos lá estar na sexta-feira. Meus amigos, vamos terminar mais uma batalha. Uma batalha onde de facto é difícil conter as emoções e é difícil não ir para cima deles porque eles gozam connosco. Um abraço e viva sempre o Futebol Clube do Porto.